Bom, eu vou fazer a apresentação em português, tá, ok? Os slides estão em espanhol para facilitar o acompanhamento dos nossos colegas do México. Bom, esse trabalho, o título em espanhol é Disseminação de técnicas de monitoreio em vivo ocupacional em uma rede de clínicas de medicina nuclear. Porque nós estamos interessados na questão da exposição radiológica ao iodo 131, né? O iodo 131 é um elemento volátil na temperatura ambiente, né, e que pode resultar em incorporação, né, via inalação, principalmente, para aqueles indivíduos, trabalhadores ocupacionalmente expostos, né, que manipulam rotineiramente esse radionuclídeo, que é muito usado, continua sendo bastante usado na área de medicina nuclear. Foi o radionuclídeo, enfim, que deu início, né, à medicina nuclear no mundo, praticamente, né? O início foi o próprio iodo 131, que foi o start da medicina nuclear, e ele tem características muito interessantes, né, do ponto de vista de imagem, de tratamento. Ele é usado tanto para tratamento quanto para diagnóstico. Então, ele continua sendo bastante usado, um dos mais usados e produzidos também, né, no mundo todo. No Brasil se produz, e é bastante usado. E ele tem essa característica de ser volátil, né, e o que ocorre é que, após a incorporação desse radionuclídeo pelo ser humano, pelo indivíduo, o vapor de iodo ele alcança regiões profundas. Pelo fato exatamente de ser um vapor e não ser uma partícula, né, então ele vai atingir regiões profundas do trato respiratório e células, né, consequentemente, células do corpo humano que são bastante radiosensíveis, né. Se fosse uma partícula, uma grande parcela dessas partículas ficaria retida na parte superior do trato respiratório, levando a uma dose menor. Mas não, pelo fato de ser um vapor, ele vai atingir regiões profundas do sistema respiratório, onde nós temos esse risco maior de exposição devido a essas emissões dele, que são muito bem conhecidas, né? A gente nasce praticamente sabendo que o iodo tem afinidade pela tireoide, né? É uma coisa que todo mundo sabe, né? Então ele vai, quando ele é absorvido pelo sangue, né, se distribuir no corpo, ele vai se concentrar na tireoide. Isso exatamente é uma característica química dentro do nuclídeo iodo que faz com que ele seja utilizado em medicina nuclear, tanto para diagnóstico quanto para tratamentos de doenças da tireoide, né? O fato é que ele apresenta, devido a essas características, né, de emissor beta e gama, ele apresenta um coeficiente de dose interna superior à maioria dos radionuclídeos que são usados em medicina nuclear. O que significa isso? Para cada becquerel incorporado, você tem uma dose efetiva, né, uma dose absorvida, uma dose efetiva, bastante significante do ponto de vista radiológico. Então, ele é realmente uma questão de proteção radiológica que deve ser tratada na nossa área de radioproteção e dosimetria. Existem vários documentos, né, que são bem conhecidos e respeitados, né, de entidades muito reconhecidas no mundo inteiro, né, a NCRP, a agência, né, e a ICRP, que relatam, né, que chamam a atenção, que apontam para a questão do risco de exposição ocupacional. Nós estamos falando de exposição ocupacional, tá? Não estamos falando de pacientes, estamos falando de exposição ocupacional, trabalhadores, tá? Então, esses documentos todos, eles destacam a questão do risco da exposição ocupacional. Então tem frases, né, claramente colocadas nesses documentos, né, e dizendo que é necessário considerar a necessidade de monitoração ocupacional de rotina direcionada aos trabalhadores que manipulam iodo tanto na produção de radiofármacos, né, claro, porque as atividades são altíssimas, quanto na área de utilização do iodo em grandes quantidades para aplicações médicas, né? Nós estamos falando principalmente de instalações que realizam iodoterapia, que são aquelas que você tem as maiores atividades manipuladas, né? Consequentemente, levam a um risco maior de exposição ocupacional, né? A situação no Brasil é que nós temos cerca de 500 serviços de medicina nuclear de diferentes tamanhos, né?
E dentro desses 500 serviços em operação, nós temos cerca de 100 serviços. Serviços são clínicas, hospitais, né, em que se realiza iodoterapia. Então, o nosso foco, né, do trabalho que a gente tem se dedicado nos últimos anos está direcionado aos serviços de medicina nuclear e aos hospitais onde se realiza iodoterapia, em que são manipuladas atividades elevadas, né? Se a gente pretende implementar rotina de monitoração de trabalhadores na área de medicina nuclear, a gente tem que começar primeiro nos hospitais de grande porte, aqueles que realizam iodoterapia. Esse é o foco principal desse trabalho, desse estudo, né, desse projeto, que é mais do que um projeto, é um programa permanente que a gente já está dedicado há cerca de 20 anos. Né? Então, qual o problema de você implementar uma rotina de monitoração interna em serviços de medicina nuclear? Quais são as dificuldades? Né? São algumas dificuldades. Né? Você sabe que o Brasil é um país bem grande, né? Dimensões continentais, está um pouco deslocado para a esquerda, mas dá para ler, né? Consegue se ler ali. Nós temos as dimensões continentais do país, alta demanda por monitoração interna, porque se você contar apenas os 100 hospitais ou clínicas que realizam iodoterapia, né, nós multiplica isso por cerca de 5 a 10 trabalhadores envolvidos, a gente vai ter um número bastante relevante de pessoas que deveriam ser rotineiramente monitoradas, né? E ainda não são. Algumas já são, mas ainda falta muito. A frequência de monitoração mínima é quinzenal. Isso a referência é a ICRP 130, ou seja, a cada, no máximo, 15 dias, você precisa fazer uma medição, uma monitoração interna dos trabalhadores que manipulam iodo, né? Então, e aí, como é que a gente faz? Dimensões continentais do país e dimensões continentais do país. Isso é para reforçar bem essa ideia, né? E em oposição a isso, nós temos uma baixa oferta de laboratório de 2010. Quem vai fazer essa medição? Né? Quem vai realizar essa monitoração? São serviços particulares, são institutos, né? Então, a gente está imaginando como realizar isso, né? Então, nós temos uma proposta, né, que é disseminar as metodologias de monitoração utilizando os equipamentos que estão disponíveis nos próprios serviços de medicina nuclear, que podem ser usados. Tá? Porque se a gente for depender, praticamente só quem prestava, porque agora o IRD, vocês estão me ouvindo, o IRD atualmente não pode mais prestar serviço, porque nós estamos dentro da autoridade regulatória, então não pode ser mais um prestador de serviço. Então, você elimina o IRD desse processo, você tem praticamente só, eventualmente, o CDTN, o CRCN em Recife e o IPEM. Né? Mas poderiam prestar serviço para as clínicas do Brasil inteiro, né? É praticamente impossível até o deslocamento desses trabalhadores todos para os locais que poderiam oferecer esse serviço. Então, isso não é viável. Então, a nossa proposta é que os próprios serviços de medicina nuclear, hospitais que possuem gama-câmaras e sondas de captação, realizem a monitoração dos seus próprios trabalhadores. Isso, sim, permitiria que se atendesse essa demanda, né? Para isso, a gente tem que implementar a metodologia. Se você conversar com os supervisores de proteção radiológica dos serviços, a maioria não sabe como fazer essa monitoração. Isso é uma metodologia de medição que precisa ser implementada, você precisa calibrar o sistema deles voltado para a monitoração interna de iodo na tireoide. Então, isso é uma metodologia de medição, precisa ser implementada. Então, a gente faz isso através de um protocolo de monitoração e um treinamento que é fornecido aos supervisores de proteção radiológica das instalações. Esses que seriam os responsáveis pela implementação dessa metodologia. E, para verificar a qualidade da medição, a gente pretende promover exercícios de incorporação, de intercomparação periódicos com essas clínicas, com esses locais, de forma a garantir a qualidade da medição, a confiabilidade.
Bom, como eu falei, a gente já está trabalhando nisso há alguns anos, né? Na verdade, a gente conseguiu já disseminar essa metodologia mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? Porque, por conta dos projetos da Agência Internacional de Energia Atômica, que a gente tem participado, né, desde 2005, a gente promoveu essa disseminação em vários países da América Latina. Isso já foi alcançado, né? Inclusive, nós realizamos exercícios de intercomparação em que nós enviamos uns simuladores com uma atividade desconhecida para vários países da América Latina e Caribe também, inclusive México, né? E nós realizamos 3 exercícios de intercomparação na América Latina por conta desses projetos da agência, né? Além disso, a gente teve vários projetos de mestrado e doutorado e também iniciação científica, em que se estudou, tratou de implementar e verificar a qualidade dessas medições dentro do nosso laboratório. Então, paralelo a projetos da agência, a gente orientou vários alunos também nessa área, né? Com isso, nós, naturalmente, publicamos uma série de artigos científicos que estão disponíveis na literatura, né, descrevendo todos esses trabalhos que foram feitos, né. Esse aqui é um bastante importante, que nós descrevemos os resultados da intercomparação. São uma lista de países que foram participantes, né, desse processo, desse exercício de intercomparação, desses 3 exercícios. Então, esse artigo aqui ele descreve todo esse processo que nós seguimos ao longo do tempo, né. Nesses 3 projetos, nesses 3 exercícios, nós utilizamos um simulador que nós desenvolvemos lá no laboratório do IRD, que é composto de um pescoço, né, um simulador de pescoço de poliuretano, feito no próprio laboratório, né, uma canaleta, né, são 2 canaletas de acrílico, que contém um papel de filtro impregnado com uma quantidade conhecida, né, metrologicamente conhecida, de bário 131, que é um radionuclídeo muito semelhante em termos de emissão de espectro, né, gama, do iodo 131. Então, ele é largamente utilizado, inclusive em medicina nuclear, para simular o iodo 131. A vantagem é que ele tem uma meia-vida mais longa, cerca de 10 anos, e o iodo são 8 dias. Então, é um simulador que dura bastante quando ele é impregnado com bário 133. Então, esse sistema todo é montado dentro desse simulador, e é utilizado para a obtenção do fator de calibração para a medição de iodo 131 na tireoide, né? Esse formato de tireoide aqui, todos esses materiais são tecido equivalente, tá, ok? Esse formato de simulador, ele é baseado num simulador que está descrito, né, tipo padrão ouro da ICRP para a medida de iodo 131, da ICRU, que foi desenvolvido lá num laboratório do Canadá. Então, ele ele é a cópia fiel disso. Inclusive, eu trouxe, quando eu fiz um treinamento no Canadá em 1990, eu trouxe uma amostra desse papel de filtro nesse formato e de um recipiente semelhante a essa canaleta aqui. Então, nós reproduzimos esse simulador e com base nesse original, e passamos a utilizar dessa forma, né? Só que esse simulador aqui ele tem algumas dificuldades de produção, porque você tem que fazer uma mistura de componentes para produzir esse poliuretano no laboratório, tem que ter um molde, esse material é vertido dentro de um molde, depois você tem que tirar do... É bastante trabalhoso fazer dessa forma, né? Então, ao longo do tempo, a gente teve algumas ideias, e até aproveitando essa questão da impressão 3D, né? O Bruno está desenvolvendo bastante isso aqui no CDTN, né? A gente desenvolveu um simulador de tireoide impresso em impressora 3D, ok? E esse cilindro aqui, para nossa sorte, ele é disponível comercialmente, tarugos com exatamente o mesmo diâmetro do simulador que nós produzimos no molde, né? Eles vendem tarugos de 2, 3 metros de comprimento, e como nós temos a felicidade de ter uma oficina mecânica bastante bem capacitada no IRD,
ele é cortado e são produzidas essas peças aqui, que são montadas, né, em diferentes formatos, ele é encaixado uma peça na outra, e a gente obtém essa belezoca aqui, né? Um espetáculo. Então, esse simulador aqui é produzido com o padrão de Bário 133, que é fornecido lá pelo Laboratório de Metrologia do IRD, utiliza papel de filtro analítico, uma peça de PEAD, polietileno de alta densidade, que também é tecido equivalente, inclusive tem uma tese de mestrado, e o Bruno foi, da banca da nossa aluna, que desenvolveu esse trabalho, né? Então, demonstrando que todos esses materiais são tecidos equivalentes e podem ser utilizados como simulador antropomórfico. Como eu falei, esse cilindro de 12 centímetros, exatamente o diâmetro do simulador original. Isso, pura sorte, daria muito mais trabalho para produzir nas mesmas dimensões, se não tivesse esse diâmetro, né? E a parte que simula exatamente o simulador, a parte da tireoide, né, do simulador de tireoide, ele é feito com impressão 3D, utilizando esse material aqui, ácido polilático, que também foi testado, né, ao longo desse... Estava falando, Bruno, que você foi da banca de mestrado da nossa aluna, que desenvolveu essa parte da impressão 3D, que a gente demonstrou que todos esses materiais são tecido equivalentes e podem ser utilizados. Bom, as características desse nosso simulador seriam baixo custo, produção simples, rápida e reprodutível. Isso é uma grande vantagem, porque utilizar os materiais que são para produzir o poliuretano, nós comprávamos os componentes, e cada vez que a gente produzia um pescoço daqueles, ele vinha com uma densidade um pouquinho diferente, porque na produção da 3M também a reprodutibilidade não era assim tão confiável. Então, ao passo que esse material PEAD ele é exatamente igual sempre. Então, a gente confia que a gente está produzindo um material com as mesmas características todas as vezes, né? É uma estrutura bastante resistente, garante uma manipulação segura, sem risco de contaminação. Não existe um padrão líquido, ele é incorporado, ele é impregnado naquele papel de filtro, é deixado secar durante 24 horas e depois ele é selado com plástico, né? Então, não existe líquido ali naquele material, ele é produzido de uma forma bastante segura, né? E a padronização de características dos materiais utilizados, logicamente, né? O padrão de bário ele é adicionado de uma atividade que fica abaixo do nível de isenção para transporte no Brasil. Então, ele é transportado sem requisitos de radioproteção extra, né? Apesar de ser um material radioativo, mas está abaixo do nível de isenção. Isso facilita bastante, porque tanto a gama-câmara quanto a sonda de captação estão bastante sensíveis. Então, você não precisa ter uma atividade elevada dentro do simulador para obter um fator de calibração usando um tempo de contagem razoável, né, execuível. Então, a gente produz com cerca de 37 quilobecqueréis de bário 133, o que fica abaixo do nível de isenção, né? O procedimento segue praticamente qualquer metodologia, de todas as metodologias de calibração de equipamentos, né? A calibração é feita na geometria tireoide, numa distância entre a fonte e o detetor de cerca de 12 centímetros, né? É determinado a incorporação mínima detetável, em outras palavras, seria a sensibilidade do sistema em termos de dose, tá? Para que esse sistema seja aplicável em monitoração ocupacional, né? E também, posteriormente, através de fatores de conversão, a gente obtém a dose efetiva mínima detetável. Esse número aqui é que vai mostrar que o sistema de monitoração é adequado, aplicável à monitoração ocupacional. Tem que ter uma sensibilidade menor do que 1 milisievert por ano. Essas são algumas fotos do sistema. Aqui tem um simulador antigo, uma gama-câmara, a sonda de captação, o simulador, e uma viagem que eu fiz a Costa Rica, que lá foi um dos países que eles implementaram esse sistema por conta dos projetos da agência, né? Eles utilizam lá uma sonda de captação. Esse é um guia que nós produzimos, é um documento, cerca de 15 páginas, que nós fornecemos
ao supervisor de proteção radiológica, que assume essa responsabilidade de implementar essa metodologia. Então, ali descreve todo o processo e os cálculos necessários para fazer esse controle. A situação atual é a seguinte, né? Nós distribuímos o simulador a alguns hospitais de referência em algumas regiões do país, aqueles que se mostraram interessados no assunto. Por que eles se mostraram interessados no assunto? Porque o órgão regulador passou a exigir, há pouco tempo, cerca de 2 anos, que os hospitais, exatamente essa categoria, né, que utilizam grandes atividades, passem a fazer a monitoração rotineira do iodo nos trabalhadores, né? Então, eles levaram um susto, né? E agora, como é que eu faço, né? Aí começaram a procurar a gente, alguns a gente ofereceu por nossa iniciativa, e outros mesmo procuraram a gente. Então, nós distribuímos, produzimos uma certa quantidade de simuladores e distribuímos para alguns hospitais de referência, né? Nessa fase seguinte, nós esperamos que esses hospitais de referência transfiram essa metodologia para outros próximos nas suas regiões, para que a gente não tenha que produzir 100 simuladores e distribuir para essas instalações. Tá? Isso se torna também viável. Então, a ideia é que esses simuladores sejam compartilhados em regiões do país, atendendo essa demanda, né? E, numa terceira fase, que provavelmente será ano que vem, a gente vai promover exercícios de intercomparação para verificar a qualidade da medida nesses que já receberam o simulador, né? Essa aqui é uma lista de hospitais que a gente considera hospitais parceiros, né, instalações parceiras, né? Tem um no Rio de Janeiro, um em Niterói, um em Minas Gerais, na cidade de Nova Lima, que é pertinho daqui, né? Botucatu, São Paulo, na própria cidade de São Paulo. São 2, então, em São Paulo, né? Na capital e outro em Botucatu. Um em Recife, um em Campina Grande, na Paraíba, um em Salvador e um em Porto Alegre. Tá? Então, esse é o start desse processo que a gente iniciou. Eu quero agradecer muito a experiência gastronômica que nos está sendo proporcionada nesses últimos dias e agradecer a atenção de todos e me coloco à disposição. Bom dia, Bernardo. Obrigado pela apresentação, excelente. Trabalho fantástico, né, de disseminar a possibilidade de monitorar Obrigado. outras pessoas, né? Realmente, nossos serviços não dariam conta de fazer isso, e você encontrou uma forma legal de fazer. Minha pergunta seria, fora esse público da medicina nuclear, teria um outro público, o pessoal de mineração, que também está aí sem monitorar e poderia ser monitorado? Em outras instalações, outros tipos de instalação, o controle está sendo bem mais efetivo. No Brasil, em termos de instalações em que os trabalhadores estão expostos a riscos de incorporação. Nesse tipo de instalação, você chamou atenção para a mineração, que é uma área que a CENEM já tem uma tradição de controle regulatório há bastante tempo. Então, se a gente olhar o ciclo do combustível nuclear, todo ele está coberto por um controle regulatório bastante eficaz, né? Aí seria até incluída a parte de mineração de urânio também está. Isso existe há vários anos já que existe um rigor e uma exigência de implementação para os casos em que existe risco de incorporação, né? Fora do ciclo do combustível, a gente olhar para a medicina, então a gente tem radioterapia, que não existe risco, né? E a medicina nuclear, né? A medicina nuclear realmente tem uma grande, como o pessoal da metrologia fala, uma grande oportunidade de melhoria, né? Tem um campo aí longo para a gente caminhar. E isso é uma tendência que nós estamos observando e tentando atender. Então, na área de mineração, já é feito um controle mais rigoroso, respondendo a sua pergunta. Obrigado. Paulo Cruz.
companheiro. Alô? Oi, Bernardo. Aqui, eu acho que eu poderia fazer a ponte para a gente tentar implementar essa metodologia no Hospital das Clínicas do UFMG. Perfeito. Pela sua experiência... Calma. Nós temos ainda quantos, Letícia? Nós temos quantos simuladores disponíveis ainda? Um simulador. Mas com o Bruno aqui, a gente pode tentar reproduzir o simulador também, né? Aí eu queria, pela experiência que você já teve com os outros serviços, né, quais são as dificuldades encontradas, se tem algum problema de custo relacionado a isso. Então, assim, quais são as dificuldades que vocês têm ou não têm encontrado em tentar implementar, né, chegar no serviço e falar assim, olha, seria interessante a gente fazer isso? Na verdade, o que a gente imagina que vem acontecendo é os próprios serviços procurarem a gente. Tá? Acontece que muitos não sabem que a gente está nesse... A gente disponibiliza essa possibilidade. Então, tem alguns que estão assim recebendo a exigência da CENEM, né? No caso agora a autoridade regulatória, né? Recebendo essa exigência e não sabem como resolver, né? Então, por isso que eu estou aqui, semana que vem eu vou em São Paulo, eu estou tipo o garoto propaganda desse negócio, né? Embora a gente não ganhe, só tenha a experiência, o prazer de interagir com os colegas. Mas, assim, a divulgação dessa metodologia é uma dificuldade, tá? Porque eu sinto que alguns ficam assim, o que eu faço? Como é que eu faço? Posso fazer com o simulador que eu tenho aqui? Eu tenho um que eu já tenho aqui desde 1962. Pode fazer. Isso não é uma exclusividade desse. Isso é uma possibilidade. Existem vários simuladores de tireoide. Você pode até calibrar com um vialzinho de bário 133, contanto que você coloque numa distância tal que o detetor não perceba a diferença entre o formato. É uma questão de geometria, de medição, né? Quanto mais próximo você põe a fonte do detetor, mais realista tem que ser o simulador, né? Se você faz a calibração numa distância maior, você acaba que o detetor é como se fosse um cara meio míope, né? Ele não vê a diferença entre uma tireoide e uma fonte pontual, né? Mas, por outro lado, se você afasta muito do detetor, o que acontece? A sensibilidade vai cair, né? Então, tem que achar um meio termo entre uma coisa e outra. Mas essa seria a maior dificuldade que eu vejo, porque dificuldade de transporte a gente não tem mais. Quer dizer, o transporte fica a cargo da instalação que vai receber. Então, manda um DHL ou sei lá o quê, e vai lá no IRD e busca o simulador e leva para a instalação. Esse é o custo que tem para receber o simulador. A gente não cobra pelo simulador, né? Então, acho que a divulgação é a principal dificuldade. Tá? Seria isso. Acho que o Paulo tem uma pergunta. Opa! E pergunta de metrologista. Agora lascou tudo. Pois é, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês por tantos anos e também assim ver a expertise que vocês conquistaram, né? E esse programa de comparação e de interação aí com os serviços, né, da medicina nuclear é resultado disso. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de mudanças aí na CENEM, né? Você mesmo citou aí da ANSN, e eu vi o seu entusiasmo de continuidade desse trabalho, de interagir, O né? entusiasmo supera a nossa deficiência. Pois é. E está sendo discutido como é que vai ficar essa expertise, vai haver uma transferência, o IRD, enfim, você poderia falar um pouco sobre isso? Posso falar rapidamente que a gente está recebendo todo o apoio da nova direção do IRD para a gente dar continuidade a esse trabalho. Esse trabalho está sendo visto como uma função da autoridade regulatória, se encaixa dentro da autoridade regulatória. Até porque nós não cobramos isso como serviço. Isso aí é uma forma de disseminar conhecimento e melhorar a radioproteção e a segurança do país, dos trabalhadores. Então, isso é uma função da autoridade reguladora. Então, assim, até agora, eu estou aqui com diária paga pelo RD, vou para São Paulo semana que vem com diária
passagem. Então, a princípio, não está havendo nenhuma questão, muito pelo contrário, está sendo incentivado. Tá? Estou tranquilo quanto a isso, estou confiante. Hélio. Professor Hélio, desculpe. Obrigado, Bernardo, pela apresentação. Durante a sua apresentação, eu estava lembrando do meu tempo de doutorado, há 20 e tantos anos atrás, e eu lembro que o meu orientador, o Michael Staben, que acho que você conhece. Conheço bem, saudoso Michael Staben. E ele comentava comigo, às vezes, as dificuldades de você fazer dosimetria, porque ele recebia, às vezes, trabalhadores ou pacientes mesmo, que já tinham passado por um processo ablativo e o que eles tinham eram restos tiroidianos. E eu fico imaginando, eu vou fazer uma pergunta que talvez tenha sido respondida há muito tempo, mas como é que se faz nessa situação? E se existe alguma relevância em você fazer um phantom especificamente para esse tipo de paciente ou trabalhador? Olha, Hélio, eu acho que não tem necessidade de um phantom específico para isso. Isso é uma questão de metrologia, né? É uma questão até relativamente simples, na minha visão, né? O que acontece? O resíduo tiroidiano, ele não tem um formato definido, né? Pode ser, né, diferentes tamanhos e formas, né? Mas, como estava comentando aqui com Lucas, né, a medição ela precisa ser feita numa distância tal que a geometria não vai interferir com a taxa de contágio. Então, se eu tiver uma medição próxima do detetor, com certeza você vai ter uma diferença. O mesmo resíduo, vamos dizer, a mesma fonte, a fonte com diferentes... como é que eu posso dizer? Uma fonte com a mesma atividade e formatos diferentes, medida próxima ao detetor, ele vai gerar uma taxa de contágio diferente de uma para outra, apesar da atividade ser a mesma, Sim. O que pode ser um problema. No entanto, um resíduo tiroidiano, normalmente, ele tem uma atividade elevada, tá? Sim, muito mais do que uma tiroide íntegra de um trabalhador, entendeu? Que a gente tem necessidade de posicionar o detetor próximo à fonte. Nesse caso, a recomendação que eu faria teria que fazer um estudo, até um estudo com Monte Carlo poderia, né, Bruno, ser feito sobre isso. Antes da gente, né? Você é especialista no assunto. Você testar a resposta do detetor em diferentes formatos de resíduos tiroidianos, por exemplo, estamos criando uma tese de mestrado aqui, pelo menos, né? Em diferentes distâncias. Calcular a eficiência geométrica até você... do detetor. Oi? Calcular a eficiência do detetor. Exatamente, calcular a eficiência do detetor para diferentes distâncias. Na realidade, nós fizemos uma coisa parecida com isso há cerca de 20 anos, né? O primeiro aluno de mestrado que eu... Mas o objetivo não era diferentes formatos de resíduo tiroide, sim diferentes simuladores de tiroide, porque existem uns 5 ou 6 simuladores de tiroides no mercado, né? Então, nós verificamos qual era a resposta do detetor, colocando em diferentes distâncias. Projeto bonitinho, né? Redondinho e tal, tem início, meio e fim, resolve. Então, a gente verificou, por isso que eu falei para o Lucas, né, que é cerca de 20 centímetros, 15 a 20 centímetros, a resposta do detetor é praticamente a mesma. Por isso que você não precisa nem ter um simulador super realista para fazer a monitoração do trabalhador, contanto que você coloque numa distância maior. Por outro lado, você tem que considerar a perda de sensibilidade. Mas, no caso do resíduo, acho que isso não seria um problema, porque os resíduos têm atividades elevadas. Então, você poderia medir numa distância maior, tal que o detetor não percebesse a diferença entre eles. Mas isso dá um estudo de Monte Carlo bem interessante, bem factível. Vamos pensar no assunto. Vamos sim. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, então, pela atenção. Tá?